Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. Hoje eu vou trazer um caso para vocês, meu povo, que é um tanto quanto curioso e eu diria até um pouco tenebroso. O caso de hoje, ele lembra muito um filme de terror que muitas pessoas gostam, né, pelo gênero, e outras não, por ser um filme que lembra muito a realidade, casos que podem realmente ter acontecido. Então, o caso de hoje eu vou deixar aqui para vocês, acho que uma curiosidade, né? Acho que na verdade vai ser um caso que vai instigar a nossa imaginação, a nossa curiosidade para saber o que de fato aconteceu. Mas então, bora pro nosso caso de hoje. Vem comigo. Em 2010, Christine e Michael Burnett realizaram o sonho de adotar uma criança. Essa garota ganhou o sobrenome dos dois, passando a se chamar Natalia Grace Bartner. Tudo parecia ser muito perfeito para a família. Ela tinha 6 anos de idade e era uma garota muito adorável. Porém, com o passar do tempo, Natalia Grace começou a apresentar alguns comportamentos fora do normal. Conforme os meses iam se passando, ela ia ficando cada vez mais violenta, ao ponto de ameaçar matar todos da sua família. Christine e Michael, sem sombra de dúvidas, acharam toda aquela situação muito estranha. Com isso, eles a levaram para fazer alguns exames. Após o resultado dos exames, eles foram informados de que Natalia teria chances de, na verdade, ser uma mulher adulta. Isso mesmo, você não ouviu errado. Era exatamente isso. Natalia poderia ser, na verdade, uma mulher adulta. Viu só? Como eu disse para vocês no começo do vídeo, esse é um caso que vai mexer muito com a nossa cabeça. É um caso de confusão entre o que é verdade e o que é mentira. Mas não para por aí, tá? Então, na verdade, Natalia poderia ter 14 anos ou mais. Depois dessa informação, o casal Christine e Michael, em 2013, se mudaram dos Estados Unidos para o Canadá. Porém, não levaram a Natalia. Segundo o casal, eles a abandonaram pois se sentiam ameaçados pelos comportamentos dela. Christine e Michael pagaram 1 ano de aluguel para Natalia, incluindo sua alimentação e até mesmo seus estudos. Eles pagariam tudo o que fosse preciso para manter a sua sobrevivência. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais assustadoras. Christine e Michael foram então acusados de negligenciar a sua filha. Contudo, eles afirmavam que Natalia estava longe de ser uma criança e que eles tinham quase certeza de que ela era uma sociopata. Você ficou curioso para saber o final dessa história? Então nem pisca, pois eu já vou te contar como toda essa história terminou. Christine e Michael sempre sonharam em ter uma família muito grande. Eles desejavam muito ter uma casa cheia de crianças correndo para todos os lados. Embora eles já tivessem filhos biológicos, incluindo Jack, um garoto autista, eles ainda queriam aumentar a sua família, adotando então uma criança que não tinha a oportunidade de ter sido amada pelos seus pais. Em maio de 2010, eles ficaram felizes quando uma agência de adoção na Flórida ligou para eles para informar que havia uma criança que precisava de um lar. E em menos de 24 horas, eles pegaram um avião e foram direto para a Flórida para conhecer a garotinha. Ao verem Natalia Grace, eles não tiveram dúvidas de que ela poderia fazer parte da sua família. A agência de adoção informou a eles que a Natalia sofria de uma condição rara, chamada displasia espondiloepifásia. Eita, nome difícil, hein? Essa doença é um tipo de nanismo que afeta o crescimento da pessoa. Mas isso não assustou e nem foi problema para Christine, pois ela já estava acostumada a dar cuidados especiais para o seu filho Jack. Sem medo das dificuldades que poderiam enfrentar, Christine aceitou o desafio de adotar Natalia. Porém, com o passar do tempo, Christine e Michael foram percebendo que havia algo de errado com Natalia.
ela tinha comportamentos que não eram normais para uma criança. E os primeiros sinais de que ela não era uma criança foram percebidos por Christine. Natália realmente aparentava ser uma criança, ela tinha características físicas, de uma criança. Porém, ela tinha algumas outras características que não condiziam com a idade dela, como pelos pubianos e dentes adultos. Um dia, Christine encontrou algumas roupas sujas de sangue no lixo, o que a fez suspeitar que Natália já tinha menstruado. O casal passou a achar tudo aquilo muito estranho. Aposto que você também está achando o mesmo, não é mesmo? Porque não tem nada de normal nessa história. Com isso, o casal passou a observar mais a sua filha adotiva. E foi aí que os comportamentos violentos da Natália começaram. Um dia, ela falou para os seus pais que iria esfaquear toda a família enquanto eles dormiam. Outra vez, ela derramou um alvejante no café de Christine, aparentemente para tentar envenenar a sua mãe adotiva. Além das ameaças, Natália fazia desenhos de toda a sua família morta e mostrava para os seus pais. De vez em quando, eles acordavam no meio da madrugada com a Natália em pé, parada, olhando para eles enquanto eles dormiam. Com medo do que pudesse acontecer, o casal, Christine e Michael, começaram a esconder as facas e os objetos pontiagudos que haviam na casa, pois eles tinham medo de que a qualquer momento a Natália pudesse fazer algo contra eles. Com o passar do tempo, as coisas só foram piorando para o casal e sua família. Natália atacou um bebê e começou a ouvir vozes, passando a exibir comportamentos muito preocupantes. Certa vez, ela tentou empurrar a Christine contra uma cerca elétrica. Outro hábito comum de Natália era passar sangue nos espelhos da casa. Ninguém sabia exatamente o porquê dela fazer isso, mas volta e meia eles encontravam os espelhos da casa sujos de sangue. Diante de todos esses acontecimentos, o casal resolveu buscar ajuda médica para sua filha adotiva. Segundo eles, a Natália chegou a confessar a um médico que ela tinha 18 anos e que tinha sido divertido aterrorizar a sua família. Mas o maior susto foi quando o teste de densidade óssea que eles haviam feito na Natália sugeriu que ela não era uma criança, e sim uma mulher adulta. Christine disse que a Natália nunca cresceu, o que era incomum para crianças com a mesma síndrome de Natália. Após os resultados dos testes, Michael e Christine estavam convencidos de que a criança de 6 anos que eles haviam adotado era uma mulher anã psicótica. Toda essa situação merecia atitudes extremas. Em 2012, a família entrou com um processo no Tribunal Superior no Condado de Marion, na Flórida, para alterar a data na certidão de nascimento de Natália, de 2003 para 1989. Christine afirma que os exames ósseos provaram que a Natália tinha 14 anos ou mais na época de sua adoção e que ela confessou ser bem mais velha do que parecia ser. Natália ficou um bom tempo internada em uma clínica psiquiátrica. Christine e Michael, antes de abandonar a Natália, queriam garantir que ela tivesse um tratamento psiquiátrico adequado. Então, assim que Natália saiu da clínica, Christine, Michael e seus filhos se mudaram para o Canadá, deixando para Natália um apartamento que eles haviam pago 1 ano de aluguel para ela. Eles a ajudaram a obter um número de seguro social, além de terem conseguido uma identidade e vale-refeição para ela. Já em 2014, a Natália acabou sendo despejada do seu apartamento e passou a morar um tempo com seus vizinhos. O que aconteceu com Natália entre 2014 e 2016 é um pouco vago, mas sabe-se que em 2016 o casal Antoine e Cynthia Montes fizeram uma petição para poderem adotar a Natália.
Só que para isso acontecer, seria preciso restaurar a data de nascimento original de Natália para 2003, a qual a família adotiva apresentou uma objeção sobre o pedido feito. Mesmo com tantas polêmicas envolvendo seu nome, Natália se juntou à nova família adotiva. No dia 11 de setembro de 2019, Michael e Christine foram acusados de negligenciar sua filha adotiva. E é claro, eles alegaram ser inocentes. Christine alegava que a acusação não tinha sentido, pois o estado de Indiana acusava o casal de crimes contra uma criança que o próprio estado havia determinado que era uma pessoa adulta. O casal foi liberado no dia 19 de setembro do mesmo ano após os dois pagarem uma fiança de $5.000. Mas saiba que a história ainda não acabou. Surgiu um outro lado da história que tem deixado muitas pessoas confusas também. Natália afirma que era apenas uma criança quando a sua família adotiva a abandonou. E ela diz ter provas sobre isso. Um programa de TV dos Estados Unidos afirma ter encontrado uma mulher ucraniana que seria a mãe de Natália, Ana Gava. Nesse programa de televisão, Ana Gava afirma que Natália é uma criança e que, devido aos problemas que ela tem, logo após o seu nascimento, ela desistiu de sua filha em 2003. Segundo Ana Gava, a idade correta de Natália era de 16 anos. E ela fala também que ela só abandonou a sua filha porque as pessoas diziam que ela seria um atraso na sua vida. O mesmo programa de TV também afirmou que os repórteres tiveram acesso ao documento de um orfanato que deixava claro que Natália em 2003 era um bebê. Porém, esses repórteres não puderam tirar fotos do documento. Nessa entrevista, Ana Gava pediu perdão para Natália e implorou para que ela fizesse uma visita para conhecer os seus irmãos. Natália também foi a público para contar a sua versão da história. Em outro programa de TV, ela e seus pais adotivos deram uma entrevista, onde ela negou todas as acusações feitas por Michael e Christine. Os especialistas relatam que o teste de densidade óssea feito em 2010 mostrava que Natália era mais velha do que seus pais imaginavam, mas que definitivamente ela não era uma pessoa adulta. Depois de todas essas polêmicas na televisão, a justiça determinou uma ordem de silêncio para ambas as partes. Diante da situação atual, Michael e Christine não são culpados de negligência, pois a idade legal de Natália que eles mudaram a tornaram adulta. Agora me contem, meu povo, quem vocês acham que realmente foi a vítima dessa história? Se é que tem uma vítima. Vocês acham que tem uma vítima? Será que a Natália está falando a verdade? Realmente ela era uma criança? Quantos anos será que Natália realmente tem? Será que ela é uma adulta se passando por uma criança? Será que Michael e Christine realmente estavam certos em tudo que eles estavam acusando a Natália? Bom, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu fiz esse caso com muito carinho. Foi um caso, como eu disse pra vocês no início do vídeo, um caso muito curioso. Então, por favor, não esqueçam de dar o like, de curtir, de compartilhar meu post se vocês gostarem. E principalmente, comentem o que vocês acharam do caso. Quem está falando a verdade nessa história. Então é isso, meu povo. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.